E vamos lá, antes de começarmos a trabalhar em cada um dos temas que foram colocados no material de apoio, é essa história de como joga a ESAF. A ESAF é uma banca intermediária entre o padrão Carlos Chagas e o padrão CESP. Eu falo o padrão Carlos Chagas de cobrar muita literalidade. A ESAF, ela também cobra tópicos específicos que constam lá naquele cantinho escondido da lei. Né? Então, você vai precisar, infelizmente, memorizar dispositivos. Tem gente que não gosta disso, tem gente que desvaloriza a prova que funciona dessa forma, mas isso acontece, paciência. É aquela história, prova que cai algo decoreba, ela nunca é uma prova mais ou menos. Ou ela é facílima, ou ela é impossível. Para quem decorou, ela é facílima. Você vai lá e responde. Para quem não decorou, infelizmente, a prova é impossível. Então, a ESAF cobra essa literalidade, você vai ter que ler os dispositivos legais daquelas leis que são citadas no edital. Bom, agora, ela também cobra jurisprudência. Ela também cobra aqueles detalhes que aparecem nos informativos. E com um detalhe, o SESC tende mais a cobrar, a restringir a cobrança de jurisprudência à jurisprudência atual. Se você pegar uma decisão relevante do Supremo ou do STJ que apareceu no último informativo, a probabilidade de se aparecer em prova é gigantesca. A ESAF ela se atrasa um pouquinho mais nisso. Ela tem fetiche por algumas decisões que ela costuma repetir várias vezes em prova. Por exemplo, a ESAF gosta muito de cobrar repetidamente a decisão do Superior Tribunal de Justiça que diz que as regras previstas sobre prescrição e decadência constantes na Lei 6.830 de 80, a Lei das Execuções Fiscais, elas devem ser interpretadas em consonância com o Código Tributário Nacional. A gente tem que lembrar que o Código, que a Constituição Federal, no artigo 146, diz que prescrição e decadência tributária devem ser disciplinados por lei complementar. Lembra, artigo 146, cabe à lei complementar. A inciso 3 dispor sobre normas gerais em matéria tributária. Entre aquelas matérias que constam como normas gerais aparecem prescrição e decadência. Então a ESAF adora falar especificamente daquele artigo 2º parágrafo 3º da LEF, que diz que a inscrição em dívida ativa é um procedimento de controle e legalidade e suspende o prazo prescricional por 180 dias ou até a distribuição da ação de execução fiscal. Muito bem. Suspende o prazo prescricional. Essa regra é válida para a execução fiscal da dívida ativa tributária. Em primeiro lugar, lembrar do seguinte: a execução fiscal é regida pela Lei 6.830 e abrange a execução fiscal da dívida ativa tributária e da dívida ativa não tributária. Muito bem. O que o Estado vai cobrar? Praticamente tudo ele inscreve em dívida ativa. Por exemplo, na federal, multa eleitoral não é tributo, mas é inscrita em dívida ativa o valor para ser cobrado pela Procuradoria da Fazenda Nacional. Uma multa trabalhista também é inscrita. Às vezes um servidor recebeu um valor exagerado do seu contra-cheque, não devolveu, às vezes é inscrita em dívida ativa. E a PFN vai executar tudo isso. Só que quando ela vai executar, por exemplo, uma multa eleitoral, a regra que diz que a inscrição em dívida ativa suspende o prazo de prescrição por 180 dias, ela é válida. Por quê? Em se tratando de prescrição que não seja tributária, não há reserva de lei complementar para tratar da matéria. Lembrar, o que o artigo 146 da Constituição Federal reserva a lei complementar é a prescrição e decadência tributária. Prescrição e decadência civil, vocês sabem que aparecem em leis ordinárias, como é o próprio Código Civil. Então, se a Fazenda está executando uma multa eleitoral, aquilo não é tributo, pode sim ser aplicado o artigo da Lei 6.830, que é bonitinha, mas é ordinária, certo? Porque aquilo dali não se trata de uma execução fiscal de dívida ativa tributária. Dívida de outra natureza, você pode aplicar o dispositivo. Então, o artigo que fala de suspensão do prazo prescricional se aplica para a execução fiscal da dívida ativa não tributária. Muito bem. Por exemplo, o auditor fiscal da Receita Federal, prova 2005, perguntou sobre esse assunto. Caiu uma questão cujo primeiro item dizia: segundo a lei das execuções fiscais, a inscrição em dívida ativa suspende o prazo prescricional. Item verdadeiro. Segundo item: essa hipótese de suspensão não é prevista no Código Tributário Nacional. Também é verdadeiro, não está no Código. Terceiro item: segundo o Superior Tribunal de Justiça, a regra prevista na LEF sofre as restrições do CTN. Verdadeiro. Usou essa frase estranha, sofre as restrições. Mas é porque esta frase foi a frase que apareceu no acórdão do Superior Tribunal de Justiça. Sofre as restrições no sentido de que não se aplica a execução fiscal da dívida ativa tributária. Perguntaram isso em 2005. E outro concurso para auditor da Receita
E perguntar a mesma coisa. Um fetiche. Nem se atualizou. 4 anos depois, cobrando a mesma jurisprudência. Alguém pode dizer, ah, Ricardo, mas você está falando do concurso de auditor. Eu vou fazer concurso para a PFN. Mas como eu falei para vocês, cada banca tem suas impressões digitais, tem suas características. Você tem que se preocupar mais com a banca do que com o cargo. Tem gente que quer estudar para o concurso de procurador da Fazenda e quer apenas provas de procurador da Fazenda para estudar. Quando elas acabam, então penso em quê? Vou pegar provas da AGU, concurso para advogado da União. Só que aí a banca é o CESP. É bem melhor que você pegue, por exemplo, uma prova de auditor da Receita e pegue as provas que também constam do seu edital, as matérias de direito, porque você aprende o modo exato de agir, o modo exato de pensar. Então, essas jurisprudências relevantes, mas um pouquinho mais antigas, são cobradas. Então, olhe para as provas anteriores da exato, porque ela se repete muito. Né? Um colega que tirou a maior nota da história da Receita, que até faleceu recentemente, o Bemi, é famosíssimo por isso, ele fez uma análise e mostrou que quase 80% das questões cobradas pela ESA já tinham sido cobradas em concursos anteriores. Então você dê uma olhada naquelas questões que você certamente vai ter condições de resolver nas provas futuras. Um detalhezinho, você já deve ter visto que a ESAF adora elaborar questões, aquelas questões com vários itens para serem julgados. Então você dizer se são verdadeiros ou falsos, depois marcar a alternativa que corresponde ao gabarito. Verdadeiro, verdadeiro, falso, ou são 3 verdadeiros, algo do gênero. A ESAF, não sei por que cargas d'água, gosta muito de elaborar essas questões, muitas vezes com 4 itens certos ou 4 itens errados. Não estou lhe ensinando a chutar. Eu estou querendo tirar um peso das suas costas. Porque eu, como concurseiro, sou um professor concurseiro, já fiz várias provas. Quando a gente pega uma questão para julgar 4 itens, e os 4 verdadeiros, a gente fica inseguro. Meu Deus, será que os 4 estão verdadeiros mesmo, né? Então a gente tem a tendência de voltar para a questão, para reler, procurando um erro. E quem procura acha, mesmo às vezes onde nem existe, né? Então você vai ler um item e procura alguma coisa e pronto, achei, isso aqui deve estar errado. Não se assuste, pega as questões anteriores. Estatisticamente são muito comuns questões com 4 itens certos ou 4 itens errados. Não se assuste. Se viu isso, é natural que aconteça, pode seguir à frente, não vá procurar coisa onde não existe, tá? Então, cuidado com exato em relação a esse aspecto. Agora, sem mais delongas, vamos falar dos pontos que constam desse nosso pequeno resumo. A jurisprudência que a ESAF gosta de cobrar e algumas novidades que, pelo perfil da banca, ela tende a cobrar nos concursos próximos. Espero que aconteça no concurso PFN. Não sei se vocês sabem, mas eu já elaborei questões para a ESAF. Nunca para concurso externo, claro. Para concursos internos, quando a ESAF elabora provas que não vão servir para esses concursos para provimento de cargo, às vezes para promoção de um cargo. Então a ESAF me treinou para elaborar questões e eu tenho uma certa noção de como a banca gosta de abordar esse assunto. Então vamos trabalhar aqui não apenas com para-brisa, mas também com retrovisor. Eu digo olhando para o futuro, vendo a jurisprudência atual o que é que pode ser cobrado. Mas retrovisor para ver o passado, ver a jurisprudência de banca, ver o que a banca tende a cobrar repetido dos concursos anteriores. Então, nosso primeiro item, de uma decisão recentíssima do Superior Tribunal de Justiça, então vocês podem usar o material de apoio acompanhando o que eu vou falando, ou, como eu prefiro, olhando para mim, prestando atenção no que eu estou falando, depois você usa o material de apoio apenas como uma revisão. Então, em primeiro lugar, planos como atos administrativos anunciativos. O que é que acontece? Em vários casos, durante um determinado processo judicial, a Procuradoria da Fazenda Nacional planilhas de cálculos demonstrando valores que o contribuinte deve tributos, demonstrando deduções que o contribuinte fez, que pega esses dados junto à Receita Federal. Então, elabora uma planilha com dados coletados junto ao órgão fiscal e apresenta à Justiça. Muitas vezes os contribuintes contestam esses dados dizendo que isso aqui não pode ser presumido como verdade, dizendo que aquilo dali é, na realidade, equiparado a uma prova produzida unilateralmente, um documento particular. Mas aí o judiciário entende que aquela elaboração de planilha constitui um ato administrativo. E aí lembra do direito administrativo. O ato administrativo goza de alguns atributos. Alguns estão presentes em uns atos e em outros não, como a imperatividade. Um ato que não impõe ao sujeito, ao particular fazer nada, não tem imperatividade. Mas tem um atributo que está presente em todos os atos administrativos, que é o atributo da presunção da legalidade e da veracidade. A gente sempre fala em direito administrativo que veracidade é quanto aos fatos. O que a administração alega se presume como verdade. Presunção de
Legitimidade e legalidade é quanto ao direito. O comportamento da administração se presume consoante com o direito, em consonância com o direito. Então, a administração, presumivelmente, só fala a verdade e só age de acordo com a lei. Se é assim, a planilha que a administração apresenta se presume legal e se presume que os fatos que estão ali colocados são verdadeiros. É um ato administrativo enunciativo. Guarda essa expressão. Se eu tivesse como examinador, eu a utilizaria. Né? Se vocês olharem no apoio, eu até destaquei a frase do ministro Mauro Campbell, que apareceu no informativo, na notícia do informativo. Ele falou, falando das planilhas, né, de verdadeiros atos administrativos enunciativos. Enunciativos que enunciam determinada situação, usando aquela classificação tradicional do Eli Lopes Meirelles. Né? E por o atributo de presunção de legitimidade. Então, o que a Fazenda alega se presume verdadeiro. Guarda isso não só para a tua prova subjetiva, guarda para a objetiva. Guarda para a subjetiva que você pode invocar a presunção de legalidade e veracidade que milita em favor de todos os atos administrativos para defender as informações que a PFN apresentou em planilha. Então, usa a expressão ato administrativo enunciativo, que é aquela que certamente vai constar na folha de respostas, né, naquele espelho que vai servir como gabarito para a banca. Claro, a banca, quando quer discutir um tema que é bastante discutível na esfera, em seara doutrinária, ela usa como gabarito o pronunciamento do Tribunal Superior ou do Supremo Tribunal Federal. Então, usa essa mesma expressão, ato administrativo enunciativo, é por isso que o que está na planilha se presume verdadeiro. O segundo item, que está aí como ponto número 2, está decorrendo de um recurso especial julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, se refere àquele concurso de preferência entre pessoas jurídicas de direito público. O contribuinte não tem dinheiro suficiente para pagar todos os tributos que ele deve. Ele deve à União, a diversos estados, a diversos municípios, e o dinheiro não dá para pagar todo mundo. Então, o que é que se deve fazer nesse caso? Vai se pagar proporcionalmente a cada uma das pessoas? Vai se fazer o quê? O Código Tributário Nacional, no artigo 187, parágrafo único, resolveu essa matéria de maneira, vamos dizer, de constitucionalidade duvidosa. Ele disse que se não tem dinheiro para pagar todo mundo, primeiro paga a União, depois estados, DF, territórios conjuntamente e pro rata, depois municípios conjuntamente e pro rata. Muitos criticam isso, que na realidade a União, que elaborou a lei, elaborou o código, acabou não tem grana para pagar todo mundo, então paga o meu primeiro. Então a União deu preferência a ela mesma. Qual é o problema? Nós estamos numa federação. Na federação, todos os entes que compõem a federação são entes autônomos. A União não é soberana. A gente aprende direito constitucional que a soberania é da República Federativa do Brasil. A autonomia é uma liberdade vigiada pela Constituição. Você tem searas em que você pode atuar. Seria constitucional um ente editar uma lei dizendo que o dinheiro dele vem primeiro? O Supremo Tribunal Federal entendeu que isso é constitucional, que é natural se dar prevalência à União. Até porque o pagamento que vai para a União faz com que os benefícios se espalhem por todo o território nacional. O benefício daquele pagamento vai se espalhar por todo o território nacional. Aliás, se, por exemplo, está pagando imposto de renda ou IPI, até um pedacinho daquilo vai para estados e municípios mediante os fundos de participação. Então, em primeiro lugar, vale a regra. Primeiro União, depois estados, DF, territórios conjuntamente pro rata. Não estranhe, não é você que enlouqueceu. É um erro mesmo do código. Hoje em dia, território não tem crédito tributário. Território não cria tributo. Mesmo em um território, os tributos estaduais vão ser tributos cobrados pela União. O tributo municipal vai ser cobrado pelo município, se o território é dividido em município. Mas, de forma, sigamos a lei. Se colocar em prova que, em segundo lugar, vem estados, territórios, marca verdadeiro. Depois, os municípios. Então, estabeleceu-se essa ordem. A lei das execuções fiscais, no seu artigo 29, disse quase a mesma coisa. O problema, como quase sempre, ou quase, não disse a mesma coisa. Porque o código falou, em primeiro lugar, União. A LEF disse União e suas autarquias. Em segundo lugar, Estados, DF, territórios e suas autarquias. No material de apoio está aí grifado, e suas autarquias. Então, uma federal estaria no mesmo patamar que a União. Isso era muito mais relevante quando o INSS cobrava tributo. Você sabe muito bem que de uns tempos para cá o INSS foi relegado à posição de cutucar os velhinhos, né? Ficou com a parte de benefício. A parte de cobrar tributo foi
grande Receita Federal, que passou a ser chamada Receita Federal do Brasil. Receita Federal que é um órgão da União Federal. Então, hoje a União cobra tudo, mas lembremos que o INSS cobrava tributos com valores elevadíssimos. Então, nessa época, a discussão era grande sobre o seguinte ponto: o INSS vai ficar na mesma posição que a União, com a mesma preferência. Alguém pode dizer, Ricardo, esse assunto está morto. Não está. Lembra do que eu falei da ESAF, do perfil ESAF. A ESAF gosta de cobrar jurisprudência, mesmo que seja em um período pretérito. O STJ decidiu recentemente que, na realidade, você não pode fazer que um ente meramente administrativo tenha preferência sobre um ente político. Então o STJ estabeleceu duas ordens de preferência. Mas, em primeiro lugar, devem ser pagos os entes políticos, aqueles que têm poder de legislar, aqueles que são membros da Federação, União, Estado, DF, municípios. Dá uma olhadinha no tópico 2, lê o trecho da decisão que eu copiei, e se ainda houver dúvida, entra lá no recurso especial, no site do Superior Tribunal de Justiça, aprecia principalmente o voto do ministro relator, que vai seguir essa linha de raciocínio. Então, o artigo 29 da LEF tem que ser olhado com ressalvas. Se perguntar se a Federal tem a mesma preferência que a União, diga que não, porque na realidade essa preferência ela não pode existir de forma que um ente administrativo prevaleça sobre os demais entes políticos, como são casos estados, DF, município e por aí vai. Notícia, eu coloquei até o nome aí, notícia esquisita. Na realidade, a notícia tem sido mal interpretada por algumas pessoas, porque o que é que acontece? Houve uma discussão muito grande no Brasil sobre o prazo para a repetição de um débito de tributos sujeitos a lançamento por homologação. O que é que acontece? O Código Tributário Nacional, no artigo 168, inciso 1, diz que o prazo para pedir restituição, para tudo quanto é tributo, seria de 5 anos contado da extinção do crédito tributário. Quando o lançamento é de ofício ou por declaração, não há dúvida alguma de que a extinção do crédito tributário ocorre com o pagamento. Então, seriam 5 anos do pagamento. Nunca isso foi discutido de uma outra forma, sempre dessa forma. Porque, veja, no lançamento de ofício e no lançamento por declaração, quem calcula o tributo é o fisco. No lançamento de ofício, o fisco pega os dados que ele já possui e calcula o tributo, como, por exemplo, IPVA, IPTU. O município calcula o valor do IPTU e ele notifica para pagar. Você recebe notificação, se pagou, o crédito está extinto. No lançamento por declaração, também é o fisco que calcula. Ele usa os dados que o contribuinte entrega, mas é o fisco que calcula. Por exemplo, imposto de importação sobre bagagem acompanhada. Você vem do exterior, se está trazendo bens acima de $500, preenche a DBA, Declaração de Bagagem Acompanhada, dizendo quais são os bens, o fiscal calcula o tributo e ele notifica para pagar. Também o tributo foi calculado pelo fisco. Pagou 5 anos para pedir restituição. Afinal de contas, a extinção também ocorre com o pagamento. Só que no lançamento por homologação, quem calcula o tributo devido é o particular, é o sujeito passivo. Ele calcula e antecipa o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa. E como foi ele que calculou, pode ser que esteja errado o cálculo. Então o fisco vai ter 5 anos para analisar aquele pagamento. E o crédito só estará definitivamente extinto quando a homologação, seja tácita ou expressa. Então, seguindo essa linha, o STJ criou a tese dos 5 mais 5. O sujeito, aconteceu o fato gerador, ele pagou, e do fato gerador você conta 5 anos. O crédito estaria extinto ali, quando houvesse a homologação, que normalmente é tácita. Então, como a extinção ocorreu ali, o prazo de 5 anos seria contado a partir dali. Então, daria 5 mais 5. O fisco nunca gostou disso. A justiça, todas as teses que ele tentou emplacar não deram certo. Então, quando ele perdeu, o que ele fez? Vamos mudar o código. Só que se mudasse o código, aquela mudança só teria efeito dali para frente. E a gente sabe, o governo adora uma coisinha retroativa, né? Então, o que o governo tentou fazer? Editou a Lei Complementar 118, que veio ao mundo para adaptar o CTN à Lei de Falências, mas também fez outras cositas mais. E, entre elas, diz que aquela palavrinha do Código, artigo 68, inciso 1, a palavra que diz, que fala em o prazo de 5 anos contagem da extinção, então se colocou que aquela palavra deveria ser interpretada como pagamento. Então seria 5 anos do pagamento para qualquer modalidade. Por que colocou que o código deveria ser interpretado assim? Porque você sabe, colega concurseiro, tenho certeza. Você sabe que a lei tributária pode retroagir quando for interpretativa. Então, o que queriam fazer é que essa lei retroagisse. Retroagisse até quando? A lei interpretativa retroage a data da lei interpretada.
retroage, portanto, retroagiria até 1966. Então, se a lei fosse considerada interpretativa, ela poderia retroagir, de forma que todo mundo que tivesse entrado na justiça depois dos primeiros 5 anos, não era 5 mais 5, então quem tivesse entrado depois dos primeiros 5 anos estaria já fora do prazo, já teria decaído o direito de fazer, já teria prescrito esse direito de buscar essa restituição. Muito bem, para isso veio a lei, só que o Superior Tribunal de Justiça entendeu que esta lei não era interpretativa. Cuidado com essa frase. Caiu num dos últimos concursos para a PFN, mas pode cair de novo, porque exato se repete. A frase do STJ foi dizer que esse preceito, esta regra que diz que a palavra extinção teria que ser interpretada como pagamento, o STJ diz que esse preceito é normativo. Aí é a chave da questão. Preceito normativo é o que cria uma nova regra, modifica a regra existente ou cria uma nova regra. Não é interpretativo, porque o preceito interpretativo ele não cria uma nova regra, ele interpreta a regra que já existe. Então, se o preceito é normativo, por segurança jurídica, ele não pode retroagir. Então, o STJ diz que não retroage. Estamos no momento em que vale o que está dito na lei. A lei não é inconstitucional. A partir daquele momento, o prazo para pedir restituição é de 5 anos da data do pagamento do tributo. Hoje não há dúvida. Qualquer tributo, qualquer que seja a modalidade de lançamento, o prazo é de 5 anos da data do pagamento. Só que o STJ não deixou retroagir. Disse que a lei só seria aplicada para fatos ocorridos a partir da vigência da própria lei, que foi no dia 9 de junho de 2005. A 9 de junho de 2005 vale. O que aconteceu recentemente foi uma mudança do raciocínio sobre os fatos acontecidos depois. Porque inicialmente o STJ disse: esta lei vale para os pagamentos feitos depois. Então, se você paga depois de junho, teria 5 anos. Se paga antes de 9 de junho, teria 5 mais 5. Muito bem. O STJ decidiu assim, mas quando chegou no Supremo, o Supremo disse que realmente o preceito era normativo e não interpretativo, que realmente o preceito não poderia retroagir, que realmente só valeria para fatos ocorridos a partir de 9 de junho. Mas muita atenção, ele mudou o parâmetro. Ele disse: esta lei vai ser aplicada para as ações ajuizadas a partir de 9 de junho, e não para os pagamentos feitos a partir de 9 de junho. Então você tem que olhar o ajuizamento da ação. Se o cara ajuizou até o dia 9 de junho, ele usou o prazo de 5 mais 5. Ele tem direito a 5 mais 5. Se ajuizou, ele tem simplesmente que usar o prazo de 5 anos. Ele só pode cobrar os tributos até os 5 anos anteriores. Então a ideia é: ações ajuizadas a partir de 9 de junho de 2005, 5 anos. Ações ajuizadas antes, 5 mais 5, contagem do fato gerador. Então o STJ curvou essa decisão do Supremo Tribunal Federal. A notícia foi redigida de maneira um tanto quanto estranha, mas se você prestar atenção e interpretar corretinho, você vai ver que o que diz lá é exatamente isso, ok? Então vamos lá, terceiro ponto, terceiro tópico é exatamente isso. Quarto tópico, da contribuição para o custeio do serviço de saúde. Preste atenção no seguinte: quem já assistiu alguma aula minha sobre contribuições especiais, deve lembrar que eu sempre falo isso. Olha, das contribuições previstas no artigo 140 da Constituição, que são 3, contribuições sociais, de intervenção do domínio econômico, as famosas CIT, cuidado para não ter a vírgula, tá? Porque tem gente que lê contribuição social de intervenção do domínio econômico, como se fosse só uma. Na realidade, são contribuições sociais, uma, vírgula. De intervenção do domínio econômico, as CIT, 2, e contribuição de interesse de categorias profissionais ou econômicas. Como categorias profissionais ou econômicas são corporações, a gente chama essas contribuições de corporativas. Então essas 3, eu sempre falo que só podem ser criadas pela União, com uma única exceção, única, que é a contribuição para a previdência dos servidores públicos, estaduais, municipais, distritais. Porque essas contribuições são criadas pelos entes federados que empregam esses servidores. É assim: a única contribuição que o Estado da Bahia pode criar, dessas contribuições do artigo 149, desculpem, a única contribuição é a contribuição para a previdência dos servidores do Estado da Bahia. A Constituição diz isso hoje claramente. Ocorre que quando ela foi promulgada, ela dizia que os estados poderiam criar contribuições para previdência ou assistência dos seus servidores. O que era estranho pra caramba.
Porque a gente aprende que a assistência independe de contribuição. Quem tem caráter contributivo é a Previdência. Então, se a assistência não tem caráter contributivo, como é que se cria uma contribuição tributária? Então, a Constituição foi mudada. Hoje ela fala só em contribuição para a Previdência. Que vários estados criaram contribuição para a Previdência, assistência e até para a saúde. Inconstitucionalmente. Lembra que quem dá competência tributária é a Constituição. A Constituição não deu competência para o Estado criar qualquer contribuição do artigo 149, salvo para a Previdência. Funcionava assim. Por exemplo, em Pernambuco, quando eu tomei posse no Ministério Público, disseram, olha, existe um plano de saúde para o servidor. Existe um regime específico em que você paga uma contribuição e é atendido por médicos do Estado. Eu disse, não, fui pagar um plano de saúde privado. Fizeram certo. Perguntaram, você quer? Se perguntaram, você quer, porque não é compulsório. Se não é compulsório, não é tributo. Fizeram certo. Só que em alguns estados, você tem que pagar contribuição para a saúde. Contribuição para assistência, por exemplo, você tem direito à creche para o seu filho. Então, quando você tem que pagar, é um tributo. E se é um tributo criado inconstitucionalmente, porque os estados não têm competência para isso. Atenção, estados e municípios podem criar contribuição para previdência tributária e podem criar uma contribuição não compulsória, opcional, para assistência e saúde, se assim quiserem. Se criar contribuição compulsória para assistência e saúde é inconstitucional. Muito bem, então já sabem que é inconstitucional. O ponto que eu coloquei traz uma jurisprudência atual bastante interessante. Traz um Estado que criou a contribuição para assistência, para a saúde, compulsória, portanto inconstitucional, cobrando os servidores. Depois, os servidores foram para a justiça buscar petição de indébito. Aí o Estado alegou, ó, o serviço de saúde estava à disposição, vários deles até utilizaram. Então estava à disposição, ele pagou. E, portanto, era devido. Só que o judiciário disse o seguinte, se é tributo criado inconstitucionalmente, não importa se estava à disposição do serviço, se usou ou não usou, tem que ser devolvido. Então fica a notícia. Contribuição criada por Estado, DF ou município, de maneira com natureza tributária, compulsória, para a utilização de um regime de assistência ou de saúde, um serviço de saúde, ela é inconstitucional. Se o servidor pagou, tem direito à repetição de indébito, mesmo que o serviço estivesse à disposição do contribuinte. É o que fala esse item 4 do nosso material de apoio. O item é bastante simples, mas gerou uma grande discussão. É porque há uma medida provisória que está aí citada, a medida provisória número 258 de 2001, é de 2001, mas é uma daquelas MPs que ficaram valendo para sempre, né, por conta da emenda constitucional número 32. Então, essa medida provisória criou alguns casos de isenção de COFINS, contribuição para financiar a Seguridade Social. Entre esses casos, estão as receitas recebidas pelo transporte internacional de cargas ou passageiros. Transporte internacional. Você recebe o pagamento, isso é faturamento tem PIS e COFINS. A lei é isenção, portanto, não vai ter que pagar a COFINS. Muito bem. Só algumas empresas prestam o serviço de transporte da empresa produtora, imagine uma indústria que produziu a mercadoria, a indústria está no interior de São Paulo, está, por exemplo, na belíssima cidade de Itu, então produziu a mercadoria e uma empresa exportou essa mercadoria até o porto de Santos, para dali ser exportada para a Alemanha. Bem, o transporte entre Itu e Santos, obviamente, não é transporte interestadual, internacional, e, por conseguinte, não goza de isenção de COFINS. É o que diz essa decisão extremamente recente do Superior Tribunal de Justiça. Bem óbvio, aliás, né? Transporte internacional é que é isento. Transporte entre a empresa produtora e o porto ou aeroporto, de onde ela vai sair para o exterior, não goza da mesma isenção, como está aí citado. Um outro ponto colocado aí como ponto 6, sobre a súmula vinculante 24, eu incluí essa súmula tão batida, tão cobrada em prova, porque existem várias pessoas dizendo equivocadamente que ela está revogada, que o Supremo negou a aplicação da própria súmula vinculante. A súmula vinculante, ela é a que fala que naqueles crimes materiais contra a ordem tributária, certo? A tipificação desse crime só vai ocorrer quando houver a constituição definitiva do crédito tributário. Por que essa súmula foi editada? Ela já foi inspirada até numa lei, a Lei 9.430, que tinha uma regra bastante semelhante. O que acontece na prática, pessoal? Imagine que o fiscal vai fiscalizar uma empresa e descobre que o contribuinte, vamos simplificar,
R$ 1 milhão. Qual é a competência da autoridade administrativa? Lançar o tributo. Então, o fiscal lavra o auto-infração, constitui o crédito de R$ 1 milhão e notifica o contribuinte para pagar ou impugnar. Só que, como sonegação é crime, e o fiscal não pode propor a ação penal pública é privativa do Ministério Público, né? Então o fiscal tem que ser o X9, né? O dedo duro, tem que dedurar isso aí para o membro do Ministério Público. Então sai a famosa representação fiscal para fins penais. O código até fala que não é sigilosa, né? É um caso de exceção ao sigilo fiscal. Fiscal, uma vez que é oriunda de uma autoridade fiscal. E para fins penais, porque o objetivo é a responsabilização daquela criatura na esfera criminal. Muitas vezes o contribuinte impugnava o auto de infração e o processo criminal começava a rolar. Então rolava o processo administrativo e o processo criminal que, por exemplo, o procurador da República na esfera federal propôs. Por questões peculiares lá do processo criminal, o cara era preso, uma prisão cautelar, ou a prisão decorrente de sentença, ou às vezes até um trânsito em julgado. E o processo administrativo ainda rolando. Aí chegava o órgão julgador administrativo e dizia que o tributo não era devido. Veja, não há sanção do nada. Se só a autoridade administrativa pode constituir crédito tributário e ela diz que ele era indevido, então não há sonegação. Então vinha a Receita Federal com aquela cara de um gato que bateu numa panela, né, que ele fica todo desconfiado, sabendo que fez algo de errado, e avisava para o Ministério Público: olha, aquele crédito tributário não existe. O procurador da República ia com a mesma cara para o judiciário: não existe. É lógico que o cara era posto em liberdade, mas ninguém tirava a grade, a cadeia que ele pegou. Então, para evitar esse problema, foi o que fizeram? Disseram: só sai a representação penal quando o crédito tributário estiver definitivamente constituído. Quem já estudou essa matéria, tenho certeza que você já estudou, sabe que a constituição definitiva do crédito é como o trânsito em julgado, né? Se o contribuinte não está constituído definitivamente o crédito tributário. Se ele recorreu, discutiu, 1 hora acaba a possibilidade de recurso. Quando ele não tem mais para onde recorrer, constitui definitivamente o crédito tributário. Eu comparei com o trânsito em julgado porque também é assim, né? Pode ser na primeira instância, se o cara não recorreu, ou pode ser lá no Supremo, se ele recorreu, 1 hora acaba, né? Então, quando não cabe mais discussão na esfera administrativa, quando está definitivamente constituído na esfera administrativa, aí sim sai a representação fiscal para fins penais. O STF firmou essa jurisprudência. Lembrar, tá? Isso só vale para crime contra a ordem tributária. Não vale para, por exemplo, crime contra a administração pública. Se o fiscal fiscalizar e o contribuinte disse: vai fiscalizar porcaria nenhuma, seu fiscalzinho de merda. Ora, isso é desacato. Não tem que esperar processo administrativo algum. Tem que representar direto no Ministério Público. Porque não há nenhuma relação de dependência entre a existência de crédito e a existência de crime. Então representa de imediato. O que aconteceu recentemente que levou algumas pessoas à errônea conclusão de que a súmula estava revogada? Num determinado caso, houve representação fiscal antes da constituição definitiva do crédito. Não deveria ter havido, mas aconteceu. Houve ação penal antes da constituição definitiva do crédito. Só que quando o juiz foi julgar o processo criminal, o processo administrativo já havia acabado. Já havia a constituição definitiva do crédito. O juiz certamente deve ter raciocinado: ora, eu vou anular tudo para começar tudo de novo se o crédito já está definitivamente constituído, se não há risco de a administração dizer que o valor é indevido, então julgou. O Supremo manteve aquele julgamento. E aí a chave para entender o raciocínio que o Supremo utilizou está no voto do ministro Luiz Fux. Ele usou, na realidade, um artigo do Código de Processo Civil por analogia naquele processo penal, que é um artigo do Código de Processo Civil que diz que, quando vai julgar, o juiz deve levar em consideração fatos que ocorreram entre o ajuizamento da ação e a sentença, fatos que interferem no julgamento. E ele teve que levar em consideração, nesse caso, o fato indiscutível de o crédito já haver sido definitivamente constituído no momento do julgamento do processo, certo? Então, no final das contas, a súmula continua aplicável. Mas se colocar em prova um caso igual a esse, dizendo que quando o juiz foi julgar, o crédito tributário já havia sido definitivamente constituído, você diz que, efetivamente, a sentença pode ser proferida, mesmo tendo iniciado de uma maneira um tanto quanto torta. Também é uma outra decisão que eu quero destacar, em que o STJ aplicou o mesmo raciocínio da súmula vinculante 24 para o crime de descaminho, que não é crime contra a ordem tributária. Mas como o crime de descaminho
né? Descaminho, tirar do caminho. É você, por exemplo, colocar as mercadorias num barquinho e cruzar o Rio Paraná, né? Sem passar pela alfândega. Tirou do caminho da alfândega. Ou uma mala escondida com um notebook dentro, vem lá do exterior. Claro que isso não acontece no Brasil, né? Só se for no país. Mas o cara vai para Miami, imagine, hipoteticamente, compra uns notebooks, compra uns iPods, iPhones, né? Junta tudo numa malinha e passa escondido. Descaminho. Tinha tributo a ser pago ali, imposto de importação. Então, para que haja configuração crime de descaminho, entendeu o STJ que é necessária a constituição definitiva do crédito tributário. Pessoalmente, tenho sérias ressalvas dessa decisão, mas, numa prova de concurso, para você, pouco importa o que Ricardo Alexandre pensa. O que importa é que o STJ pense que é o que vale como verdade na prova de concurso. Tá? Então, o mesmo raciocínio vale para descaminho. Contrabando, não. Crime de contrabando, você passa com uma mercadoria que é proibida. Então, nem a entrar ela poderia. Não tem nem crédito tributário a ser calculado aí, mas para descaminho vale o mesmo raciocínio conforme decidido pelo nosso Superior Tribunal de Justiça.